Novembro foi o mais violento dos últimos 6 meses em Salvador e região metropolitana, com 162 homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o principal motivo seria o número de criminosos nas ruas, já que 10 mil presos foram soltos esse ano na Bahia. Bahia registra pelo terceiro dia seguido mais de 3 mil casos de Covid e o governo do estado alerta para um cenário ainda mais grave que no início da pandemia. O ritmo de crescimento está muito alto, então nós estamos chamando a atenção que, mantido este ritmo, em mais 2 semanas nós teremos um volume superior ao que tínhamos em junho. Quase 100 mil baianos entram para a informalidade em setembro e outubro. Foi a saída encontrada para enfrentar a crise causada pela pandemia. E depois da notícia de que a conta de luz vai ficar mais cara, agora o gás de cozinha também vai subir de preço. Quinta-feira, 3 de dezembro. O BATV começa agora. Olá, boa noite. O mês de novembro foi o mais violento dos últimos 6 meses em Salvador e região metropolitana. Foram 162 assassinatos. E dezembro já começou com a ocupação do Nordeste de Amaralina. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, integrantes de facções que atuam no complexo foram presos de ontem para hoje. 5 suspeitos morreram. Exatamente. Obrigado, Eduardo. Vamos saber como é que fica o tempo amanhã? A instabilidade que está sobre o mar, ela perdeu mais força ainda. E nessa sexta-feira, ela só deve provocar chuva rápida e fraca em cidades do extremo sul, do sul e também em parte do recôncavo. Sol e calor nas outras regiões. Sol entre nuvens em Guanambi, com máxima de 36 graus. Em Canudos também não chove, faz muito calor, máxima de 35. Mas em Barreiras, além de muito sol, muito calor, máxima de 37 graus. Em Salvador, o tempo vai seguir com muitas aberturas de sol, mas ao longo do dia pode ter chuva rápida em trechos isolados. A temperatura na capital amanhã fica entre mínima de 23 e máxima de 31 graus. Pelo terceiro dia seguido, a Bahia registra mais de 3 mil casos de Covid em 24 horas. A média móvel no estado voltou a subir e o governo alerta para um cenário ainda mais grave da doença. Os detalhes depois do intervalo. Hora de ver como é que está o trânsito aqui em Salvador. Imagens ao vivo da Avenida Barros Reis. O trânsito está intenso, mas não tem nenhum grande congestionamento nessa região também, que é muito importante para quem está passando pela rótula e descendo para a Cidade Baixa. Vamos ver agora como é que está a Avenida Paralela, sentido Imbuí. Está fluindo. Para quem está vindo para o centro da capital, também não encontra nenhuma dificuldade. O BATV volta já. O BATV está de volta agora para todo o estado, falando sobre a retomada de um crescimento acelerado da Covid-19 na Bahia. Ainda não há um consenso entre as autoridades e pesquisadores se já chegamos ou não a uma segunda onda da pandemia. Mas o que todos concordam é que o aumento de casos é alarmante e que, se cuidados não forem tomados urgentemente, o número de mortes também vai subir. E por causa da crise causada pela pandemia, quase 100 mil baianos acabaram aderindo ao trabalho informal. A gente fala disso depois do intervalo. Até já! Quase 100 mil baianos entraram para a informalidade entre setembro e outubro. Uma saída para enfrentar a crise causada pela pandemia. E muitos acabaram encontrando nessa nova ocupação um estímulo para empreender. E assim seja. Vamos conferir o que foi destaque hoje no nosso portal G1 Bahia. Entre as notícias mais lidas, baiana viraliza na web após postar vídeo hilário contando sobre a adoção de bode. E disse que o animal não se adaptou, dizendo que o bodinho não estava feliz na casa dela. Segundo a notícia mais lida, parte interna de barragem de rejeitos desaba em Jacobina, atinge veículo. Ainda bem que ninguém ficou ferido. E esse caso você viu no Bahia Meio Dia de hoje. Menino de 14 anos faz sucesso com bordões e músicas e vira fenômeno aí nas redes sociais com mais de 3 milhões de seguidores. Para conhecer o Menor Nico, acesse lá g1.com.br/Bahia. E lá no G1 Bahia dá para rever todas as reportagens de hoje. Outras notícias no Jornal da Manhã, 6 da manhã, com Ricardo Ismael. E a gente se despede com imagens das homenagens a São Francisco Xavier, padroeiro de Salvador. Esse ano, por causa do aumento dos casos de Covid-19, não saiu em procissão pelas ruas da capital. Para você, uma boa noite, se cuide e até amanhã.